prosperarão. O ermo exultará e florescerá como a rosa. Abundantemente florescerá e exultará de alegria e romperá em cânticos. A glória do Líbano se lhe deu, a excelência do Carmelo e Saron. Eles verão a glória do Senhor, a excelência do nosso Deus. Jeremias, capítulo 1, texto de suporte para aquilo que Deus quer falar conosco. Capítulo 1 de Jeremias, verso 11. Diz o texto sagrado: Veio a mim a palavra do Senhor. O que vejo? Vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor: vistes bem, pois eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. O que vê Jeremias, eu vejo uma vara de amendoeira. Sente, glorificando o nome do Senhor. Existem alguns terrenos onde não há nenhum tipo de vida, nenhum tipo de vegetação. Existem alguns terrenos que não há possibilidade de bios, que é vida. Existem alguns terrenos que são inóspitos. Existem alguns terrenos que são áridos. Existem alguns terrenos que são inabitáveis, improdutivos, inférteis. Existem terrenos que não há nenhum tipo de possibilidade de crescimento, de floração, de frutificação ou de florescimento. Não existe porque são terrenos áridos ou semiáridos, onde eles não possuem uma substância que a botânica nomenclatura como endógeno e exógeno, ou seja, não há possibilidade de vida, não há nenhuma possibilidade de vegetação. Você não tem os componentes botânicos para que haja uma frutificação ou floração, ou crescimento de qualquer vegetação, árvore, planta, o que for. Logo, esse terreno é infértil, inóspito, não dá para viver, não dá para frutificar. É um terreno que não há possibilidade. Dito isso, há uma imagética de Deus aí, ou seja, há um exemplo, há uma imagem de Deus para nós. Existem alguns terrenos na nossa vida que não frutificaram, não floresceram, não deram crescimento, não teve floração. Por alguma circunstância da sua vida não floresceu, não cresceu, não frutificou. Quem olhou disse infértil, improdutivo, árido, arenoso, terreno ruim. O que faz não acontece. O que fala não acontece. O que produz não acontece. Onde ela toca a mão não acontece. Onde pisa a planta do pé não vai. Então tudo isso acontece também na nossa vida. Quer que ela seja cristã ou não, há terrenos em que a gente chega e não é para nós. Porque eles são inférteis, são improdutivos. Só que Deus trabalha nos paradoxos, ou seja, Deus trabalha ao contrário da lógica humana. Deus é o dono do terreno. Deus é o Senhor desta terra. Deus é que criou, é Deus que fez, é Deus que produz, é Deus que faz. Logo, o homem diz: infértil, arenoso, improdutivo, inóspito, inabitável, sem possibilidade de vegetação, sem possibilidade de crescimento. Isso é o homem que fala. Nós mesmos falamos.
Quantas vezes eu já não fui em lugares em que pensei que iria frutificar, florescer, e não aconteceu. Mas é porque eu quis ir. Eu, pelas minhas próprias decisões, pelo meu próprio nariz, pelas minhas próprias trajetórias, não aconteceu nada. Ora, Deus é tão soberano que Ele permite que nós venhamos a tomar decisões. Por exemplo, você acordou, digamos, 6h30, 6h40 e disse, irei ao ciclo de oração. O último mês de novembro, é um período, ensaio, então eu vou. Você decidiu vir. Você decide falar ou decide se calar. Você decide abrir a Bíblia, decide fechar a Bíblia. Você decide ir e não ir. Decide projetar ou não projetar. Então, há coisas que cabem a nós. Sim ou não? É o que a gente chama de humanidade. É o que nós chamamos de livre-arbítrio. Só que há momentos em que Deus precisa e deseja governar a nossa vida. Pois Ele é Senhor. Existe uma palavra na Bíblia, na verdade é o nome do livro, Deuteronômio. Deuteronômio é um livro onde o resumo dele é palavras de Deus. É uma repetição de tudo o que aconteceu no Êxodo praticamente. As palavras, os mandamentos, as ordens que Deus deu a Moisés, ele repete porque Deus é pedagógico e tudo que é pedagógico tem que ser repetido, porque a gente esquece. É ou não é? Se você espremer o livro de Deuteronômio, sairá a palavra lembre-se, lembrem-se, lembrem-se. É uma das palavras mais faladas no livro. Lembrem-se, lembrem-se que eu tirei vocês do Egito. Lembrem-se que eu fiz vocês atravessarem o mar. É Deus falando, lembrem-se, lembrem-se. Na psicologia, é um curso, eu estou quase me formando, em nome de Jesus, vai dar certo. Existem 5 tipos de memória, nós aprendemos isso. A memória não declarativa, aquela memória que você esquece. Sabe quando você esquece? Cadê meu óculos? E está em cima da sua cabeça? Já aconteceu isso com vocês? Cadê, meu Deus, cadê mamãe? O seu óculos está aqui, ó, na sua cabeça. Ah, meu Deus do céu, olha a minha cabeça, em cima de mim. Então, a memória não declarativa, aquela memória que você não lembra onde deixou o celular, em segundos. Você esqueceu do que iria comprar ali na feira. Aquela memória que você não lembra muito do que almoçou ontem, vestiu ontem. É a memória não declarativa. A memória declarativa é aquela viagem que você fez, e alguém te pergunta, como foi a viagem? Você dá detalhes. Essa é a memória declarativa. Memória episódica, memória fotográfica, é aquela memória que você bate o rosto em alguém, e pode passar 5, 10 anos, você vai lembrar. E você vai dizer, eu lhe conheço de algum lugar. É assim ou não é? A memória fotográfica é aquela memória que você bate em algo literário e você lembra, gravou aquela frase. Memória semântica, aquela memória da nossa 5ª série, 1º ano, ensino médio, convênio, matemática, a memória semântica, memória das palavras, verbos e por aí vai. Só que existe uma memória que Deus requer de nós. É a memória episódica. É a memória de episódios da nossa vida que Deus traçou e nós esquecemos às vezes. Então, como se Deus estivesse dizendo para nós nessa manhã, se você esquece, eu não esqueço. Se você não lembra, eu lembro dos livramentos que eu te dei. Eu lembro dos momentos felizes que eu já te dei. Eu lembro das curas que você tanto pediu que eu já te dei. Até de uma mera dor de cabeça eu te curei em segundos. Você não lembra, mas eu lembro. Deus é maravilhoso. E agora, Deus ele trabalha nesse sentido. Então existe o Deuteronômio e dela vem uma palavra hebraica lá do Antigo Testamento chamada Devarim. De Devarim é tirada 2 outras palavrinhas. Dover, D-O-B-H-R. E a outra palavrinha é davar, que quer dizer pastagem. E a palavra dover significa praga ou pestilência. Se você resumir isso, é como se Deus estivesse dizendo: se vocês ouvirem as minhas palavras e obedecerem, e guardar os meus mandamentos, eu conduzirei vocês às pastagens. Mas se vocês não quiserem ouvir as minhas palavras e não obedecerem os meus mandamentos, vocês serão conduzidos às próprias pragas e pestilências de suas decisões.
Então, é como se Deus estivesse dizendo para nós nessa manhã, botânica de florescimento. Se você quer viver uma vida em pastagens de Deus, Deus precisa que você o ouça e obedeça. Se você ouvir a palavra de Deus e obedecer, Deus te conduz às pastagens. Como assim, pregador, pastor? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar me faz em... Isso é maravilhoso. Verdes pastos. Por quê? Ele está falando uma linguagem das ovelhas. Irmãs, a ovelha, ela come diferente do boi. O boi, ele come ruminando. Você já percebeu? Ele come, fica mastigando por horas. Ovelha não. Por isso que a ovelha combina com crente. Porque a ovelha come e ela come arrancando. E ela come muito. Vocês entenderam? Então ela come e ela vai comendo e vai arrancando a grama. Como ela arranca toda a grama, aquela pastagem ali fica sem nada. Isso é comprovado por pecuária e por muitas coisas. Há uma revista de pecuária botânica na Palestina até hoje. Ela está até na BBC News. Quando as ovelhas comem, elas comem arrancando toda a grama. Então, se acaba a grama, é como se fosse ali naquela área ali de Centenário, ali verdinha, acabou, a ovelha fica aflita, apreensiva, porque acabou a grama. Então, ela produz nela uma enzima de ansiedade, literalmente, e ela começa a se comportar de forma desordenada. Então, ela começa a bater a cabeça em outras ovelhas, porque a ovelha não bate cabeça com outra, só bode. Se um bode encontra o outro bode, ele bate cabeça. Ovelha anda em bando, ovelha anda em grupo. Ovelhas são pacíficas. Mas se elas estão com muita fome ou ansiosas, elas ficam aflitas com uma enzima. Aí o pastor tem que fazer o quê? Procurar um outro pasto. É por isso que o texto diz, deitar-me faz em verdes pastos. Por quê? A ovelha não deita se ela não estiver saciada. Como a ovelha não deita se ela estiver saciada, o pastor precisa procurar um outro pasto. Para isso, o pastor... Irmã, se você não pegar isso, eu vou embora. Quando o pastor procura uma outra pastagem, só que tem um porém lá. Tem uma cobra, uma vípera, ela é chamada de vípera acinate. Elas ficam no meio das vegetações, no meio da toca. Então, quando a ovelha vem, a ovelha tem um cheiro muito forte, porque na Palestina é muito quente. Então, elas soltam uma secreção pelo nariz, pelo focinho. Ok? Então, é muito forte. Por isso que dá mosca na ovelha. Interessante que essa mosca entra no focinho, ela atinge o córtex cerebral da ovelha. E quando ela atinge o córtex cerebral, ela solta os vermes. Aí há uma expressão na pecuária da Palestina, até hoje, no pastorado da Palestina, de verme na cabeça. Então isso é uma lição moral para nós. Há ovelhas que têm verme na cabeça. E ovelhas que têm verme na cabeça não obedecem, não são pacíficas, são desordenadas, fogem do pasto, não querem conversa com o pastor. Cuidado com o verme na cabeça. Então, o pastor procura umas outras pastagens, só que lá, pastora Nazaré, tem a víbora. E ela atinge o focinho da ovelha, ferroando. Quando ela atinge o focinho, procura uma imagem na internet, é a coisa mais horrível. A ovelha ferida aqui no focinho inflama tudo. Ela fica com uma característica muito feia. Pode procurar. Então, ela fere o focinho da ovelha, ela causa uma infecção e a ovelha fica muito doente a ponto de morrer. Só que ainda bem que tem um pastor. Ele carrega um óleo de cinerola na cintura. E sabe o que ele faz? Antes de levar essas ovelhas para a nova pastagem, ele pega o óleo e joga na toca. Isso se chama ungir a toca das serpentes. Então, quando ele unge a toca das serpentes, ele espera mais ou menos um mês, para que o óleo seja todo derramado. Depois que ele percebe que o óleo está todo derramado, ele traz as ovelhas. Depois que as ovelhas vêm para as pastagens que Deus prepara, para as vegetações que Deus prepara, a ovelha vai comer. Quando ela vai comer, a víbora sente o cheiro, mas a víbora, a serpente, não consegue subir, porque o óleo escorrega. Levante a sua mão. Sabe por que ainda não, Deus?
Sabe por que ainda não deu? Sabe por que ainda não abriu aquela porta? Sabe por que ainda não chegou aquele momento que você tanto espera? Sabe por que Deus ainda não te deu uma nova pastagem? Porque Deus está preparando o terreno para você chegar lá. Então fique tranquila, minha irmã. Fique tranquilo, meu irmão. Fique em paz. Deus está ungindo a toca das serpentes, para que quando você vá para lá, elas não te vitimem, elas não venham te ferir. Porque se você for precipitadamente, se você for antes da hora, as víboras te atacarão. Mas Deus está preparando um terreno, uma vegetação para a sua igreja. Quem acredita nisso, glorifique o nome do Senhor. Deus está ungindo a toca das serpentes, para que as suas ovelhas não sejam vitimadas por elas. É isso que Deus está preparando. Então existem terrenos que Deus quer dar, mas existem terrenos com víboras. Quantas vezes você já não foi para um lugar de forma precipitada e foi ferida? Foi decepcionada? Aí as pessoas disseram: eu te falei que não era o tempo. Eu te falei que não era aquela porta. Eu te falei que não era esse emprego ainda. Eu te falei que não era essa oportunidade. Eu te falei que não era esse relacionamento. É porque Deus está preparando o terreno, só que nós somos ansiosos. Só que até para uma árvore crescer, ela leva tempo. Até você florescer leva tempo. Até você frutificar leva tempo. E outra, antes da frutificação vem a floração. Deus vai falar nessa manhã o caminho. Olha esse texto. Eu farei florescer em lugares secos. Esse versículo é tão simples, mas ele é tão maravilhoso. É o texto do livro do profeta Isaías. Eu farei em lugares secos e desérticos, haverá florescimento como a rosa, e o deserto e os lugares secos se alegrarão. Eu acho interessante crente. A gente encontra alguns crentes no shopping, na feira, aí você diz: Pai do Senhor, irmã. Pai do Senhor. Aí você diz: Pai do Senhor, está tudo bem? Ela: não, estou no deserto. É ou não é? Quem nunca falou isso? Irmã, está tudo bem, irmã? Não, irmão, estou num deserto, estou num vento forte. Coisa de assembleiano, né? Estou num vento forte, estou num deserto, irmã. Quando alguém fala isso para mim, eu digo: está no melhor lugar. Está no melhor lugar. Por quê? Porque Deus gosta de deserto. Lá no livro do profeta Oséias, olha o que diz: eu te trouxe para o deserto para falar de amor. Vamos lá, as irmãs são inteligentes, teólogas também, eu acredito nisso. Por que deserto é uma coisa de Deus? Porque está desde o começo. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Em Gênesis a palavra é Bereshit. Em Êxodo a palavra é Shemot. Em Levítico a palavra Vaikra. Em Deuteronômio significa Devarim. Mas antes de Devarim, que é o último, tem o Números, que o livro de Números em hebraico é Bar Mitzvah. Então, Bereshit é começo, Êxodo é nome em hebraico, é saída, mas também é nome. Vaikra significa Echamor. O livro de Números é a peregrinação do povo no deserto, por isso que o nome dele em hebraico é Bar Mitzvah. Midbar significa deserto, Bar significa palavra. Deuteronômio é Devarim, que quer dizer palavras, palavras faladas. Então, numa costura ficaria assim: no começo, pelo nome, Deus chamou no deserto para falar. Então, desde o começo, Deus está chamando a gente no deserto. Deus te tira do Egito, te leva para o shopping. Quando Deus lhe tirou do Egito, Ele levou para um resort lá em Salinas. Seria bom, né? Maravilhoso. Deus tira a gente do Egito e leva para onde, irmão? Levou o povo para onde? Para quê? Para nos degipcializar. Tirar o Egito de dentro da gente.
Porque o povo estava com saudade do Egito. Eles falam para Moisés: a gente está com saudade do Egito, está com saudade da cebola, do pepino, do salmão. Então Deus nos leva para o deserto para tirar o nosso Egito. Porque existem Egitos dentro de nós. Existem Egitos que ainda são provocados dentro de nós. Aí Deus nos leva para o deserto. Lugar inóspito, sem vida. Mas se Deus quiser dar vida, Ele dá vida no deserto. Existe uma planta na Bíblia chamada lírio. Qual é o nome da planta? Qual é o nome? Lírio dos... É lindo, né? Está lá no livro de Cânticos. Lírio dos vales. O vale aqui é um lugar desértico também, entre montes e montanhas. Como ele é um lugar mais seco, então na Bíblia fala que ele é o local mais de guerra. Pode ver em qualquer texto do Antigo Testamento, se tiver uma guerra, é aonde? No vale. Então o vale é um lugar muito seco, inóspito. Então acontece lá morte de animais e, em períodos de guerras, morte de pessoas. Não havia necrotério, não havia IML, os corpos ficavam lá. Quando os corpos de animais ou pessoas ficavam lá, produzia uma putrefação. Essa putrefação, decomposição, produz patógenos, que são bactérias que ficam no terreno. Mas olha como Deus é maravilhoso. Tem uma planta que cresce lá. Dá para crescer no vale. Vou pregar para cá. Dá para crescer no vale. Eu sinto Deus. Dá para crescer no vale. Anote isso na tábua do seu coração. Dá para crescer no vale. Pastor, eu estou no vale. Dá para crescer. Eu estou numa situação de vale. Dá para crescer. Dá para crescer no período de vale. Dá para crescer em períodos desérticos. Porque se Deus quiser que você floresça, você vai crescer até nos vales. Então o lírio, ele cresce ali porque ele é uma planta que tem a possibilidade de crescer no vale. Por quê? Porque em Oséias capítulo 14 diz o texto: eu serei... Tem tudo a ver com a botânica, o tema de vocês nesse período, né, pastora? Eu farei, ou eu serei para vocês como um orvalho, e vocês florescerão como lírio. Deus, ele trabalha nas circunstâncias da época. Por quê? O que é o orvalho? Nós estamos agora no período de inverno, né? Pelo menos está começando. Demorou, está começando. Lá na Palestina, demora 8 meses para chover. 8 meses. Então, o orvalho é um servo provisório da chuva. O orvalho é uma condensação do ar produzida pela umidade, produzindo gotículas de águas invisíveis. Você já viu o orvalho cair meio-dia? Alguém aqui já viu o orvalho cair 3 da tarde? O orvalho só cai quando, irmã? Durante a... E você vê, só vê depois. Pega no carro, né? Na moto. Aí você passa a mão assim. Não está chovendo, mas está tudo... Sabe por que Deus está falando isso? Eu trabalho no invisível. Deus é o único invisível evidente. A obra que Deus faz na nossa vida, por mais que ela seja invisível, ela é evidente como orvalho. Então o orvalho cai para que a vegetação não morra. Sabe o que Deus está dizendo para nós nessa manhã? Por mais que você não veja a minha obra, ela está sendo derramada sobre vocês, para vocês não padecerem. Só que o orvalho, tudo que eu... Pode anotar, pode gravar tudo, isso aqui é maravilhoso, isso aqui é uma aula de botânica. Quando o orvalho cai, ele tem poder de profilaxia. Quem é da enfermagem sabe. O que é profilaxia? É a capacidade orgânica para obliterar os organismos que produzem decomposição, putrefação,
há apodrecimento e corrupção. Então o orvalho cai e produz no lírio profilaxia. A profilaxia dá o poder de limpar as bactérias e fazer o lírio crescer. Então o que o lírio está pregando para nós nessa manhã? Cresça, mas não se contamine. Levante a sua mão. Eu profetizo que a missão com mulheres, o ciclo de oração do centenário vai crescer e não irá se contaminar. Cresça, mas não se contamine. Cresça, mas não se contamine. Aleluia. Cresça, mas não se contamine. Cresça no seu projeto, cresça na sua empresa, cresça na sua família, cresça no seu ministério, cresça na sua chamada, cresça nos seus empreendimentos, cresça lá com aquele projeto financeiro com o seu marido, cresça, mas não se contamine. Preguem, cantem, cresçam no centenário, cresçam aqui no ciclo de oração, mas não se contaminem. O desejo de Deus é que o lírio cresça, mas que ele não se contamine. Dá para dar glória? Dá para adorar? Aleluia! Cresça, mas não se contamine. Aleluia! Porque tem gente que cresce. Tem árvore que cresce, mas tem as ervas daninhas, tem as aves de rapina, e apodrecem o caule, apodrecem a raiz. Existe uma coisa na planta, eu vejo essa árvore aqui, essa maquete, nela tem a coifa, que é a proteção da raiz. Sabe o que Deus está dizendo para nós? Sabe por que muita coisa não cresce? Porque as raízes estão desprotegidas. Mas existe uma planta na Bíblia, e essa planta está aqui no capítulo 35. Olha isso. Ela florescerá como no Líbano. Sabe qual é a árvore aqui, pastora? Árvore de tenerê. Essa árvore de tenerê, ela cresce 35 metros para baixo e alguns centímetros para cima. Sabe o que Deus está dizendo para nós? Quer ter estabilidade? Cresça para baixo. Maduros na fé se ofendem pouco. Quem tem raízes fincadas em Deus não se ofendem fácil. Um dia desse eu fui convidado para um podcast, tipo uma rádio mais moderna. Aí fizeram uma ligação, mandaram eu atender. E a irmã, meio chorosa, disse assim: pastor, estou querendo sair da minha igreja. Eu fiz logo assim: por quê, irmã? Porque falam mal de mim lá. Porque não gostam de mim. Porque estão falando mal de mim. Eu disse: irmã, maduros na fé se ofendem pouco. A maturidade, a maturação está na raiz. Quanto mais para baixo, só tem frutos no topo quem tem raízes na profundidade. Só tem frutos no topo quem tem raízes na profundidade. Crie raízes. Crie raízes. Cresça primeiro para baixo. Produza coifa, terreno queberoso, endógeno, exógeno, seiva. E depois que você cresce para baixo, cresça para cima. Só tem frutos no topo quem tem raízes na profundidade. Outra coisa da árvore de tenerê: beduínos, andarilhos e nômades. Está tendo a Copa do Mundo? É lá no Catar. Tem estádio de futebol que parece tenda, porque Catar é uma cidade, é um país que foi criado por nômades, por causa de tendas. Esses nômades, eles não param em lugar nenhum. Eles ficam aqui, aí passam um ano aqui, vão para ali, aí passam 6 meses aqui, vão para lá. Só que nem todos tinham tendas. Sabe onde eles ficavam embaixo? Debaixo de árvores.
E sabe qual era o apelido da Tenerê? Referência. Porque quem floresce no deserto vira referência. Quem floresce no deserto vira referência. Aleluia. Quem floresce no deserto vira referência. Vou repetir para a irmã pegar isso aqui de forma poderosa. Quem floresce no deserto vira referência. A irmã vai dizer: lembra da irmã Antônia? Pois é, passou um vento, uma prova. Está vendo a irmã feliz, abençoada? Se ela passou, você também vai passar, irmã. É assim, não é? Conhece a irmã tal? Passou um vento, passou um deserto, floresceu, está abençoada. Torne ela como referência. Tome a irmã fulana por referência. Por quê? Porque quem venceu, quem teve vitória no deserto vira referência, vira tenda, vira abrigo para os outros. É por isso que as pessoas te procuram. É por isso que as pessoas querem uma palavra de você. É por isso que as pessoas te procuram para você orar. Porque se elas estão passando por aquilo que você também passou e você venceu, e como você venceu, virou referência. Porque quem floresce no deserto vira referência. Quem pode adorar? Aleluia. Quem floresce no deserto vira referência. As pessoas passarão te procurar, que você venceu, floresceu e frutificou. Quem sente essa graça de Deus nessa manhã, seja uma árvore de Tenerê. Aleluia. 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 Chega a primavera. Primavera significa primeiro verão, ou primeiro raios de sol. Como eu estou pregando para mulheres, existe 3 mulheres na Bíblia que o nome delas são de plantas, filhas de Jó, porque cada nome delas simboliza a vitória de Jó. E Deus disse a Jó: eu vou te dar mais filhos, e 3 filhas, e o nome dela será Gemima. O nome Gemima significa luz do dia, ou aquela que voa. Mas por que luz do dia? Porque a Gemima é uma planta que cresce nas penínsulas do Sinai, pastor. Só que antes da primavera, em períodos de inverno, ela fica toda borocochô, toda murcha. Sabe aquela irmã que vem para o culto assim? Está tudo bem, irmã? Pai, Senhor. Não é nem paz do Senhor, é passeou, irmão. É paz do Senhor. Ela fica ali, toda colhidinha. Está tudo bem? Não, irmã, estou numa prova, estou numa luta. Não consigo nem dar glória a Deus. É assim ou não é, irmão? Só que chega a primavera. E quando os raios de sol batem na Gemima, essa planta que é assim, ela começa assim. Ela floresce por causa dos raios de sol. Aí olha o que Deus está dizendo para Jó, em detrimento ao capítulo 3 ao 7, que ele diz assim: porque Jó, ele adora no comecinho e reclama em todo o livro. É só ler o livro de Jó. Existe mais de 35 reclamações de Jó contra Deus. Meu Deus, pastor. Jó reclamou, murmurou. Até que um dia Deus chega com Jó e disse: vem cá, Jó, vem cá. Aonde é que tu estavas quando eu fiz a lua? Está na Bíblia. Onde é que tu estavas quando eu fiz o sol? Onde é que tu estavas quando eu fiz os avestruzes? Jó, diz para mim aonde tu estavas quando eu criei o planeta. Aí sabe o que Deus diz para Jó no último versículo? Põe a mão na boca. Ou traduzindo, cala-te. Tu não era nem um zigoto quando eu criei o planeta.
Nem um embrião, quando eu criei esse planeta, põe a mão na boca, não fala nada. Deus não é o nosso mordomo. Deus não é o nosso garçom. Deus é Senhor. Aí ele diz assim: que o meu dia se converta em trevas. Ele diz: que o dia que eu nasci seja de escuridão. Aí Deus responde para ele no nome da filha. A menina está correndo, ele: Gemima. Aí a menina vai: Gemima. Toda vez que ele fala Gemima, para a cultura hebraica, ele está dizendo: é luz do dia. É luz do dia. É luz do dia. Luz do dia te aquieta. Luz do dia vem almoçar. Luz do dia vai tomar banho. É como se Deus estivesse dizendo para ele: está vendo, Jó, que no período mais tenebroso da vida eu te dei Gemima, luz do dia, luz do dia, luz do dia, luz do dia. Deus tem luz para os dias tenebrosos. Aí o nome da outra filha é Késia. Tem alguma irmã que tem esse nome Késia ou Cássia, que é uma mesma variação? Késia, é o seu nome? Sua irmã, fale para ela. Késia é uma planta também, que ela não tem expressão, nem cheiro. Como é que ela tem? Quando ela é quebrada, esmiuçada. Quando ela é tomada. A Késia significa aroma novo. E eu me lembro que a primeira vez que eu preguei para as irmãs, eu falei sobre isso: perfume de Cristo, aroma novo. O que Deus tem para nós é aroma novo. Cheiro bom para tempos tenebrosos e difíceis. Então Késia é uma plantinha que só tem o cheiro se ela for quebrada, esmiuçada, banhada. É por isso que Deus nos prova, é por isso que Deus quer, é por isso que Deus nos aperta. Porque todo aperto requer alguma coisa do apertado. Todo aperto requer alguma coisa do apertado. Se você aperta uma fruta é para sair o suco. Se você aperta a uva é para sair o vinho. Deus te aperta para sair teu glória. Deus te aperta para sair teu amém. Deus te aperta para sair o teu aleluia. Tem aí? Tem aí? Tem gente que Deus está apertando nessa manhã e está requerendo a tua adoração nessa manhã? É isso que Deus quer. É isso que Deus deseja para nós. Keren Hapuk era uma espécie de maquiagem da época, tirada da seiva da árvore. Os maridos iam para as guerras e as mulheres ficavam chorosas em casa. O choro produz um aspecto triste em nós. Quando a trombeta tocava para anunciar a vitória dos maridos, voltando para a comunidade, elas pegavam Keren Hapuk, passavam em cima da pálpebra. E a química daquela Keren Hapuk, que é preta e vermelha, a química fazia uma abertura nos olhos. E Keren Hapuk, que é o nome da filha de Jó, significa alegria nos olhos. Tudo tirada de uma árvore. Olha como Deus vai trabalhando nisso para nós nessa manhã. Olha como Deus vai trabalhando nas raízes, nas árvores, na seiva, nos detalhes. Deus tem luz do dia, aroma novo e alegria para os teus olhos. E a amendoeira, pastor? Termina aqui e entrega o microfone agora. Deus olha para o profeta e diz assim: o que tu vês, Jeremias? Eu vejo um ramo de amendoeira. Eu vejo uma vara de amendoeira crescendo ali. Aí Deus diz assim para ele: vistes bem. A amendoeira é a primeira planta que cresce depois do inverno na Palestina. Quem vê a amendoeira crescer, ele está dizendo: está acabando o inverno. 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 Quem via uma árvore de amendoeira crescer lá, dizia: olha, a amendoeira está apontando para uma nova estação. A amendoeira está... Fica de pé, irmã. A amendoeira está apontando para uma nova estação. Pregador, eu não entendi. Explico agora. Deus tem as suas estações.
E a estação que Deus requer para esta missão com mulheres é uma vara de amendoeira apontando para um novo tempo, para uma nova história. 2023 está chegando e o que Deus está falando para nós nessa manhã é: eu tenho uma nova estação, eu tenho uma nova estação.